E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. A nossa correção da atividade da aula passada, certo? A gente vai começar a dar continuidade agora. Essa daqui é a atividade de segunda-feira, certo? Pro dia 13. Vai ser o livro de português da página 268 à página 271, né? Aí você vai pular, porque tem várias figuras, vários textos. Você vai pular para a página 277 e 278, ok? Essas aí são as aulas que a gente vai corrigir só na semana, na verdade na semana que vem, dia 16, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para a correção da aula passada. Diz o seguinte, ó, nesse texto o autor adota uma posição pessoal ou impessoal. Pessoal, ele vai adotar uma posição pessoal, porque ele vai falar a respeito também dele, certo? Então, e vai falar a respeito de pontos de vista dele. Então, é uma impressão ou uma posição pessoal, ok? Vamos lá, ó. Diz o seguinte, assim, ó. A segunda questão. Analisando a estrutura textual do segundo parágrafo, responda A. Vem dizendo o seguinte: aqui a expressão o autor utilizou para se referir à Amazônia, né? Ele se referiu como, pessoal? Ele se referiu esse patrimônio e ele, beleza? Esse patrimônio e ele, foi o que ele se referiu. B. Como se classifica o sujeito da forma verbal podia? Pessoal, o sujeito da forma verbal podia aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser um sujeito oculto, ou sujeito desinencial, ou sujeito elíptico, ok? Essas três formas aí são as formas que pode ser esse sujeito aí, tá certo? Letra C. Identifica o sujeito da forma verbal sofrer. No caso, sofre. Seria quem? Quem é que sofre? Quem sofre é a Amazônia, ok? A Amazônia. Vamos lá. Quarta questão, pessoal. Quarta questão diz o seguinte, ó. Ainda sobre o segundo parágrafo, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do trecho abaixo, sem alterar seu sentido. Pessoal, qual das opções aí abaixo não altera o sentido do texto quando foi reescrito? Seria a letra C de casa, ó. Por mais que nossos governos não tenham o cuidado necessário, ok? Seria essa daí. Vamos para a página 260, questão 1. Ó. Diz o seguinte, ó. Nesse artigo fica claro duas opiniões, né? A do humorista e a do brasileiro, né? Explique cada uma delas. A opinião humanista, certo? A opinião humanista defende o quê? Defende que a Amazônia deve se tornar propriedade mundial, com todo que é possível para a humanidade. Já a opinião do brasileiro defende que a Amazônia deve continuar sendo propriedade do Brasil. Beleza, pessoal? Vamos lá. 5. 5 diz o seguinte, ó. Na frase abaixo, terceiro parágrafo, podemos indicar a omissão de um termo, indicado na lacuna. Os ricos no mundo, aí a lacuna, né? Nos desrespeito da queimada esse imenso patrimônio da humanidade, né? Letra A. Que termo foi omitido, né? Qual foi o termo que foi omitido aí, pessoal? Você vai ver o quê? O termo que foi omitido foi esse daí, ó. É a forma verbal sentem-se, ok? Então, os ricos do mundo sentem-se no direito de queimar, né, esse imenso patrimônio da humanidade. Beleza? Letra B diz o seguinte, ó. Essa omissão é identificada como uma figura de linguagem, certo? Que figura é essa? Seria a elipse, certo? Seria a elipse, quando você oculta um termo, beleza? O que é elipse, professor? A gente tem um videozinho que a gente fez lá em agosto, certo? A elipse é quando você oculta um termo de um texto, ok? Então isso é chamado de elipse, beleza? Vamos lá, ó. Questão 6. Analisando a estrutura textual do quinto e do sexto parágrafo, responda A. O autor compara o desmatamento na região amazônica como
com que problema social? Ele compara a questão do desemprego, beleza? B. No trecho abaixo ocorre a omissão de um termo, que a gente já viu que é uma elipse isso, ó. Não faz muito, né? Aí tem o espaçozinho aí, a lacuna. Um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre, né? Que palavra foi omitida, pessoal? Foi omitida a palavra tempo, ok? Omitida a palavra tempo. Letra C. No quinto parágrafo, o autor parece falar para todos os cidadãos. Transcreva o texto em que isso fica claro, né? A parte que fica clara é essa aqui, ó. Não podia deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros no volúpio, né, da especulação. Beleza? Tranquilo, né? Bora lá. Letra D. Letra D diz o seguinte, ó. Que palavra lhe permitiu identificar no texto que você transcreveu que o autor falava pelo cidadão do mundo? Explique. Seria a forma verbal, né, pessoal? A forma verbal podemos. Reflete o quê? De primeira pessoa do plural, que seria nós. Beleza? E a gente tem aí, ó, a sétima questão. A sétima questão é o seguinte, ó. Num artigo de opinião, como vimos, a intenção comunicativa do autor é defender seu ponto de vista sobre determinado tema, ou seja, argumentar. Analisando os trechos do texto produzido abaixo, assinale aquele em que o autor não está argumentando. Seria o que, pessoal? Seria a letra A, certo? Ó, fui questionando sobre o que pensava internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos, ok? No primeiro parágrafo. Beleza? Então seria a letra A. Oitava questão. Por que o trecho que você indicou na questão anterior não se trata de argumentação? Seria o que, pessoal? Seria porque o autor, naquele trecho, ele apenas relatou um fato ocorrido com ele, sem com isso emitir opinião sobre o assunto. Beleza? Então, galerinha, a gente vai começar agora aí, ó, a correção do nosso livro Gênero, Leitura e Análise, ou Análise, Gênero e Leitura, né? Vamos lá. A gente tem a primeira questão, são 2 páginas, é bem rapidinho, ó. De acordo com o que você leu nesse editorial, é possível identificar o assunto que você, né, costuma explorar? Em caso positivo, qual é? Identifique um trecho e justifique sua resposta. Né, pessoal? Sim, né? Assim, essa pergunta é uma pergunta pessoal, cada um vai botar a sua, né? Mas a pergunta central é sim, ok? Sim, é positivo. Beleza? 2. A intenção de atrair o seu leitor e criar um clima mais de intimidade. O jornalista que assinava o editorial prefere utilizar uma linguagem formal ou informal. Pessoal, todas as vezes que você quer ficar mais próximo da pessoa, você utiliza o quê? Você utiliza uma linguagem informal. Linguagem formal é quando você trata outra pessoa e você não tem tanta intimidade com ela, e você utiliza uma linguagem informal. Beleza? Terceira questão, que tipo de predicado encontramos nessa passagem? Justifique, né? Aí você vai ter a passagem aí, ó, que diz o seguinte, ó. Na intenção de atrair o seu leitor e criar um clima de mais intimidade, a jornalista que assinava esse editorial prefere utilizar uma linguagem formal ou informal. Desculpa, eu vou ler de novo, né, a questão. Que tipo de predicado encontramos nessa passagem? Justifique. O repórter Fernando Bottoni identificou os setores e os cargos com mais possibilidade de crescimento e remuneração, mais agressiva para gerentes e diretores, né? Qual seria o predicado? O predicado aí seria o predicado verbal, certo? Predicado verbal, certo? Pois o núcleo é o verbo identificou. Quarta questão diz o seguinte, ó. No último parágrafo, o adjetivo quentes poderia ser substituído sem alterar o sentido
do texto por o quê, pessoal? Seria pela letra B, responsáveis. Responsáveis, ok? Quinta questão. Quinta questão diz o seguinte, ó, de que forma o trabalho da revista vem sendo reconhecido? Através das cartas dos leitores, beleza? Por esse motivo ela vem vendendo mais. Primeira questão aí, ó, da página 77, ó. O que o autor se refere quando fala em mandar a conta dos acidentes para o SUS e para as famílias vizinhas a estrada em troca de alguns centavos de lucro, né? São os donos dos bares em estrada que admitem vender bebida alcoólica, ok? Então são os donos de bares, ok? Então ele vai falar a respeito disso daí. Óbvio que cada um, essa pergunta é pessoal também, cada um vai elaborar a sua pergunta, aliás, a sua resposta de uma forma diferente. Mas ele quis se referir aos donos de bares nas estradas, beleza? Segunda questão. A que autor se refere com custo de falta de autocontrole dos donos de bares e de estradas em postos de gasolina? Seria aos custos dividido com acidentes causados por bebidas alcoólicas combinado com direção, ok? Então a maioria dos acidentes é por conta disso, bebida alcoólica e direção, beleza? Terceira questão diz o seguinte, ó. Que tipo de predicado encontramos nessa oração? Justifique. A lógica do argumento dos donos do estabelecimento à beira da estrada é estarrecedora, né? Aí a resposta seria o quê? Predicado nominal, núcleo do núcleo da palavra é estarrecedora, certo? E o verbo é de ligação. Quarta questão, segundo o autor, é coerente os empresários comprarem a legislação do Brasil compararem a legislação do Brasil com as dos Estados Unidos e da Europa. Por quê? Né? Pessoal, não é comum, certo? Lá exigem incentivos fiscais e vendas de bebidas, mas, por outro lado, há um controle rígido dos locais de consumo, beleza? Faixa etária, né? De estacionamento, questão de saúde, essas coisas, ok? Quinta questão. Para o autor, sustentabilidade tem a ver com responsabilidade e responsabilidade individual, empresarial e coletiva. Você acha que essa responsabilidade sobre a prevenção é redução de acidentes causados pela mistura de álcool e de direção é dos donos dos bares e postos, ou seja, do Estado, ou do motorista? Justifica a sua resposta. Pessoal, você vai escolher um dos dois aí, você vai justificar a sua resposta. Ou você vai dizer que a culpa é de quem vende a bebida, ou de consome a bebida, ou necessariamente do Estado, beleza? E a gente chega ao fim dessa questão, tá certo? A gente chega ao fim aqui, façam a atividade lá proposta que a gente viu logo no comecinho, certo? Deixa eu botar lá para vocês verem. Façam essa atividade aí, ok? Dia 16/11, né? Essas páginas aí que segunda-feira a gente corrige. Não esqueçam de me enviar as atividades, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço para vocês e até mais.